Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é renúncia dos tesouros do Egito. Hebreus 11, 24 diz a Bíblia: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Meus amados, Moisés foi criado no palácio de Faraó e tratado como neto de Faraó. Moisés, quando saía nas ruas do Egito, era numa carruagem real. Moisés, quando navegava pelo rio Nilo, era numa embarcação luxuosa. Quando ele, Moisés, precisava de alguma coisa, os tesouros ilimitados do Egito estavam à sua disposição. No que diz respeito à parte educacional de Moisés, a Bíblia registra em Atos 7, 22, que Moisés foi educado, instruído em toda a ciência do Egito. Sabendo que perderia todos os privilégios e regalias, Moisés decidiu descer dos degraus das benécias mais elevadas do mundo. Em lugar dos tesouros do Egito, Moisés preferiu a penúria. No lugar da honra, preferiu o desapreço. Em lugar da convivência com os eruditos e aristocratas, Moisés optou pela convivência dos menosprezados hebreus. Em lugar do luxo, Moisés optou por duras condições e comida comum. Esta decisão de Moisés ocorreu quando os filhos de Israel estavam numa situação muito degradante. Estavam no sofrimento das aflições da escravidão. Meus amados, o mundo hoje está na condição degradante. A indecência, a imoralidade, a luxúria, a libidinosidade, a mentira, a corrupção permeiam em todas as camadas sociais. Portanto, nós, a Igreja do Senhor Jesus, precisamos viver a verdadeira vida cristã, para que Deus nos use como instrumentos em suas mãos para a libertação daqueles que estão nas aflições da escravidão do pecado. A decisão de Moisés foi feita, eu digo, de modo decisivo. Decisão de modo decisivo. Alguns talvez poderiam dizer a Moisés: Moisés, você pode se manter aí na corte de Faraó, nessa posição elevada, porque daí mesmo, nessa corte, você pode favorecer os seus irmãos hebreus escravos desprezados. Talvez outros poderiam dizer: Moisés, você pode ficar aí mesmo na corte, adorando, quem sabe, cultuando o deus Osíris, o deus da mitologia egípcia, que ele, Faraó, e os seus comparsas adoravam. Então você pode adorar aí o Deus da mitologia egípcia e ao mesmo tempo daí você pode ao mesmo tempo manter a fidelidade ao Senhor. Meus amados irmãos, escute bem, Deus não admite vida dobre, hipocrisia. Deus não divide sua glória com ninguém. Não podemos, meus amados, querer servir a Deus e ficar apegados
ficarmos apegados aos ouros do Egito. Não podemos querer servir a Deus e ao mesmo tempo ficarmos apegados aos tesouros do Egito. Meus amados irmãos, Moisés considerou os tesouros do Egito como o insignificante peso de uma pena ou de uma agulha. Nós temos, meus amados irmãos, escute bem, nós temos que morrer para muitas coisas que aos nossos olhos parecem atrativas, agradáveis, se quisermos ser usados por Deus. Se quisermos ser usados por Deus, nós temos que nos sepultar. Temos que ser sepultados para dar frutos. Temos que pôr o nosso Isaque no altar para podermos chegar à verdadeira vida cristã. Temos que voltar da porta de um belo jardim para seguir o caminho estreito, se quisermos ser úteis na causa de Deus. Temos sim que renunciar propósitos nobres da nossa própria imaginação, a fim de sermos instrumentos de Deus. Precisamos, meus amados, escolher o Getsemane, o Calvário, o sepulcro e o companheirismo do Verbo que se fez carne, o Senhor Jesus Cristo, para sermos úteis na causa do Mestre. Precisamos sim estar dispostos, como Moisés, a renunciar o prestígio, a reputação, a fama, as riquezas, para podermos ser usados por Deus. Precisamos ser lançados como um náufrago em alguma praia solitária, a fim de sermos úteis nas mãos de Deus. Precisamos, como Moisés, fazer decisões nobres aos olhos de Deus e não decisões da nossa própria mente, dos nossos próprios olhos. Agora escutem bem uma coisa: a decisão de Moisés, que ele tomou ali na corte de Faraó, foi feita quando os prazeres do pecado pareciam mais fascinantes. Sabe por quê? Porque na corte de Faraó, no palácio de Faraó, aonde Moisés vivia, festejava-se os bacanais, festejava-se ali a luxúria, a libidinosidade, ali na corte de Faraó, no palácio onde Moisés vivia, a ética e a moral eram virtudes desprezíveis. Mas Moisés renunciou tudo isso, porque Deus tinha um propósito e ele sabia o propósito que Deus tinha em sua vida. Meus amados irmãos, escute bem, não esqueça o que eu vou dizer agora. Satanás sabe pavimentar o pecado com flores. Satanás, escute bem, os primeiros passos no caminho largo são oferecidos por Satanás num tapete de rosas. Escute bem, anote no seu coração. Satanás sabe fazer o pecado ser maravilhoso aos olhos e agradável ao paladar. Satanás, ele preparou todo esse cenário de iniquidades ali no palácio, na corte de Faraó, para Moisés permanecer lá. Mas a Bíblia diz que Moisés fechou os seus olhos às demandas do Egito e tomou resoluto o caminho da abnegação. É este o caminho que você e eu temos que tomar. Caminho da abnegação, para sermos úteis nas mãos de Deus. Moisés viu
pela fé, porque olho humano tinha visto. Se ele, Moisés, tivesse agido pelo que estava vendo, ele nunca teria deixado o palácio de Faraó. Ele guiou-se pela fé. Moisés, ele nunca perdeu o pensamento daquele Deus a quem sua mãe lhe tinha ensinado. Moisés cria na promessa dada por Deus, segundo a qual, após 400 anos de escravidão, Deus livraria o seu povo. Moisés cria sim que os seus irmãos hebreus escravos esperavam que Deus os livraria, usando ele, Moisés, como instrumento. Foi por isto que Moisés tomou resolutamente a decisão de sair do palácio de Faraó. Deixe-me dizer-lhes o seguinte: o negar-se a si mesmo, a renúncia, a abnegação, o tomar a cruz, a fé, a obediência nos levará a considerar como lixo tudo aquilo que o mundo diz que é vantajoso. E lembre-se de uma coisa: a vibração pelo prazer do pecado. Eu vou repetir: a vibração do prazer pelo pecado é a gordura suja que Satanás esconde no anzol. Moisés captou essa armadilha de Satanás. Moisés percebeu este anzol maligno e não caiu. Ele rejeitou a gordura suja do palácio de Faraó para ser usado na libertação dos filhos de Israel. Meus amados, façamos o mesmo. Nós, a igreja do Senhor Jesus, se quisermos ser a voz de Deus neste mundo, escute bem, nós temos que rejeitar a gordura suja do Egito. Temos que rejeitar os tesouros do Egito. Se quisermos ver mares vermelhos abertos, precisamos rejeitar a gordura suja de Faraó. Precisamos rejeitar os tesouros deste mundo. Para terminar, escute bem. Grave isso no seu coração. Homens que são libertos é resultado de uma grande renúncia da igreja. A igreja, nós precisamos renunciar. Portanto, igreja, renuncie os tesouros do Egito. Pastores, renunciem os tesouros do Egito. Renunciemos todos nós os tesouros do Egito para sermos úteis nas mãos de Deus, para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente a sua vida e da sua família, é o meu desejo. Amém. E louvado seja Deus. Inscreva-se no meu canal do YouTube, o endereço está logo aí embaixo. E divulgue esta mensagem, que eu vou colocar também no YouTube, divulgue para o maior número de pessoas que você conhece. Amém. E que o Senhor seja magnificado. Louvado seja Deus.